Ele salva. Ele sempre salva. Só acho que não precisava disso daí, né, rapaziada? Não precisava desse sufoco todo. E assim, muito feliz pela classificação. Apesar de não ter sido uma boa partida. Pode ser um recomeço, né? Pode ser um reset, que já deveria ter acontecido na saída do Vitor Pereira. O Duílio insistiu nos mesmos erros e quase custa muito caro. Já está custando muito caro na eliminação para o Ituano, quase a eliminação para o Remo, que seria o maior vexame na história do clube, na minha opinião. Mas assim, passamos, então é um reset, um recomeço ali que a gente pode ganhar uma sobrevida aí, né? Galera que não conhece o trampo, seja bem-vindo, se inscreva caso não seja inscrito, deixa o like aí para chegar a mais pessoas, comente o que vocês acharam da partida e também falar sobre o nosso patrocinador, a Infinite Play. Galera, você não conseguiu acompanhar o Perinão porque foi na... Porque o Perinão não, o Perinão você está acompanhando. Você não conseguiu acompanhar o Coringão porque foi na Premiere, na Sport TV, você não tem acesso a esses canais? A dica do Perinão tá aí na tela para você, a Infinite Play. Todos os canais de futebol, todos os filmes, séries, tudo que você imaginar por apenas R$30 mensais. E se você usar o cupom do Perinão, ganha 20% em cima desses R$30, ou seja, de graça para você ter acesso a todos os canais possíveis e não perder mais Coringão, perder Premier League. Hoje o City meteu 4 no Arsenal. Você também não assistiu? Você tá marcando bobeira. Tem ESPN também, tem Star Plus, tem tudo que você imaginar. Então assine, chame os caras no WhatsApp que tá aí na tela e também na bio e use o meu cupom com 20% de desconto. Vamos lá. O Corinthians fez um gol com 1 minuto de jogo com o menino Adson e aí já entra o meu parênteses, né? Minha observação. O menino Adson, eu já questionei em outros vídeos que eu não entendi o porquê o Fernando Lázaro não colocava mais o menino Adson para jogar, sendo que, junto com o Roger Guedes, para mim, na minha opinião, né, deixar claro que na minha opinião, então cada um tem a sua tal, mas na minha opinião foi um dos melhores jogadores do Corinthians do Campeonato Paulista. O Lázaro simplesmente não colocava mais o Adson para jogar, nem no segundo tempo, algumas vezes até preferindo o Romero, que mal sabe dominar uma bola. Então aí é uma crítica que eu fazia, não que o Adson seja a solução dos problemas, gente, muito pelo contrário. Mas assim, o Adson é uma opção, seria uma opção de drible, uma opção de quebra de linha, um jogador que estava tendo confiança, estava confiante, melhor dizendo, no Campeonato Paulista, e um jogador que simplesmente foi ignorado pelo Fernando Lázaro, que não é técnico, né? Aquela coisa que a gente sempre bate, é até chato ficar repetindo. Hoje o Cuca posta no Adson e o Adson com 1 minuto de jogo faz o gol do Corinthians. Mas como o Corinthians foi a campo com o Fagner, o Cássio, né? Cássio. Ei, Cássio, você arrancar um sorriso meu hoje, só você mesmo, Cássio. Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos, meio campo Rony, Fausto e Juliano, na frente o Adson, Guedes e Yuri. Além da escalação do Adson, que eu acho legal, um ponto que eu não achei legal, que foi a escalação do Rony, por 2 motivos. Primeiro, o Rony é um jogador mais defensivo. O Corinthians precisava atacar, o Corinthians precisava de gols, precisava quebrar as linhas do Remo. Não tinha necessidade de ter o Rony em campo. Mas tudo bem, vamos lá, começo de trabalho do Cuca, vamos tentar entender na prática o que é. E o segundo ponto que eu não gosto do Rony de primeiro volante, que o Fausto joga como segundo volante quando o Rony joga. E eu, particularmente, não gosto do Fausto como segundo volante. Venho falando isso há muito tempo. O Fausto é um bom jogador de saída de jogo, mas acredito que ele seja mais útil como primeiro volante, armando ali, do que como segundo volante. Até porque ele não fez gol ainda com a camisa do Corinthians. Mas isso é só um plus, é só um tempero aí na minha observação. Porque é um jogador que não é tão útil, porque ele não é um jogador de quebra de linha, não é um jogador que tá toda hora na área, como por exemplo o Paulinho era em 2012. Que era um jogador que estava sempre pisando na área. Eu vou dar um exemplo aqui. Você fala, o Paulinho é jogador nível A, né? Na época. Eu vou dar um exemplo de um jogador que não era nível A, que era um jogador limitado, mas era um jogador que sempre fazia gol como segundo volante. O Júnior Urso. O Júnior Urso era um jogador nota 5, nota 6, mas era um jogador que estava toda hora pisando na área e sempre guardava o dele. O segundo volante tem que ser um jogador que consegue ter mais poder de presença de área, que está toda hora ali. Por isso que eu não gosto do Fausto Vera como segundo volante.
É um bom jogador, é um baita de um jogador, mas eu acho que ele é mais útil de primeiro volante. E ali poderia o quê? Ter colocado o Juliano como segundo volante, que seria, na minha opinião, mais útil também do que o Juliano como meia, que não conseguiu jogar bem. E coloca o Matheus Araújo, ou coloca o Adson para flutuar e o Barleta, os dois flutuando para quebrar essas linhas do Remo. O Corinthians precisava quebrar as linhas do Remo. Quebrou no primeiro lance, numa jogada individual do Adson, e depois não conseguiu mais. Teve um cruzamento para a área que o Guedes acertou a trave e teve uma jogada, um chute de longe do próprio Fausto Vera. Mas criação de dentro da área, quebra de linha, o Corinthians conseguir entrar na área do Remo, criar chances, o goleiro do Remo trabalhar. Não, gente, não teve nada disso durante todo o jogo. Após o gol do Adson aos 2 minutos, até o gol do Roger Guedes aos 48 do segundo tempo, o Corinthians não pressionou o Remo, o Corinthians não entrou na área do Remo, o Corinthians não chutou bola na trave. Não, foram só essas duas chances do Guedes na trave e o chute do Fausto. E só, gente, é aí que entra a minha análise. É começo de trabalho do Cuca, eu não tô falando que é fora Cuca por conta do que o Cuca fez, tá? Por conta do que o Cuca fez na escalação. Eu estou dando a minha opinião de que seria mais interessante o Fausto de primeiro e colocar jogadores mais rápidos para quebrar essa linha do Remo e conseguir que a bola chegue mais vezes para o Yuri Alberto e para o Roger Guedes, coisa que não aconteceu. E as poucas vezes que chegou, o senhor Alberto também, sorte sua, o Yuri Alberto, é que o Cássio pegou o pênalti e a gente passou na bacia das almas. Aí senão tá descendo a mamona no senhor aqui, né? Então como o Corinthians passou, eu tô no modo mais light, mais leve pra vocês, né? Mas assim, rapaziada, o Corinthians é um recomeço, galera. É difícil a gente falar, por quê? Porque esse momento já deveria ter acontecido no anúncio da saída do Vitor Pereira. A gente já deveria ter trazido de repente até o próprio Cuca e ter dado uma pré-temporada para ele, trazer os jogadores que ele queria. No caso, de repente, o Dorival, que seria o nome, na minha opinião, até mais interessante. Enfim, independente do técnico, deveria ter feito isso lá atrás. Não agora, tá trocando aquele famoso trocando o pneu com o carro em movimento. Então é um momento de transição. O Corinthians vai jogar mal mais vezes, porque o Cuca está conhecendo o elenco é limitado, é um time limitado, é um time que não tem peças. Quando o Roger Guedes não joga bem, o Corinthians não consegue, além, o Renato Augusto não joga, o Corinthians já é nota 5, sem o Roger Guedes jogar bem, aí fica nota 4, cara. Fica muito difícil pro Corinthians conseguir se impor ao adversário, por mais fraco que o adversário seja, como foi o caso do Remo, que é um time limitado, é um time de terceira divisão. Já que eu falei do Remo, tem esse menino, o Pablo Roberto, 23 anos, joga de terno. Quanto será que custa esse jogador? Quanto será que esse atleta ganha por mês? Não daria para trazer um atleta desse nível para agregar valor ao elenco do Corinthians? É um baita de um meio campo. E um custo-benefício legal. Um custo-benefício bacana pro clube, porque não deve ser um jogador caro. E é um menino ali para fazer um segundo volante, um triângulo ali, uma aproximação ali, fazer um meia. É um jogador de categoria para fazer tanto a marcação quanto a articulação da jogada. Então aí, ó, um nome aí que não deve ser tão caro para trazer, porque nós precisamos de peça, tá? Agora é o seguinte, passamos, mais que obrigação passar, não jogamos bem, mas não dava para exigir um futebol vistoso pelo pouco tempo de trabalho do Cuca. E já no sábado temos o clássico no Allianz Parque. Só o Palmeiras, que é aí a grande força do futebol brasileiro. O corintiano não tem um minuto de paz, né? Feliz e aliviado, acho que aliviado é até a palavra mais que se encaixa mais pelo momento do que o próprio feliz. Aliviado por ter evitado, pelo menos dessa vez, um vexame histórico, tá? Mas é um começo de trabalho muito legal no final do jogo. Os jogadores indo abraçar o Cuca por tudo que o Cuca tá passando, tá? Já dei minha opinião em relação ao Cuca nos outros, fiz 2 vídeos só do Cuca, então não vou fazer mais, não vou falar mais. Como prometido naquele vídeo, eu não vou mais falar de passado de Cuca fora campo, porque isso daí tem gente que cuida disso, que é paga pra isso. Eu vou falar do Cuca treinador e vou ponderar aqui, vou dar minha opinião em cima do que ele escala, do que ele mexe, o que eu acho de Cuca técnico, tá? Então parabéns aos envolvidos. Ah, e só um detalhe antes que eu esqueça. Gil jogou bem. Fagner jogou bem. Por que vocês não jogam bem em todos os jogos? Porque vocês não querem? Porque vocês jogaram bem hoje. Por mais que seja o Remo. Já pegamos adversários do mesmo nível que Remo, vocês jogaram mal pra caramba, velho.
Hoje vocês foram bem. Então parabéns, também não vou aqui só atirar pedra em vocês, né, velho? Vocês foram ok, vocês foram bem. Já o seu Yuri Alberto, o Juliano, aí vocês precisam melhorar, tá, gente? E melhorar bastante, tá? Então vamos lá, sabadão tem derby e vamos com tudo. Tudo é possível, né? Essa camisa é pesada demais. Vamos buscar a vitória na casa dos caras lá. Demorou? Tamo junto, é nóis.